e vou dar uma visão deste conjunto que está aqui. Chama-se etnobotânica, que é uma ciência auxiliar da chamada geografia botânica. Isto é, o homem é um criador que renova toda a realidade natural e faz com que o mundo também se torne diferente por sua conta. Chama-se humana porque ele dá-lhe um aspecto totalmente diverso. Isto é uma ciência que também chegou aqui a esta região. É por isso que aqui já há descobertas de realidades que estão dentro das plantas, mas que os homens apreciam extraordinariamente. Descobri numa planta da madeira um sabor particular, um perfume de grande relevo, ou até uma medicina que pode ter mesmo um passo decisivo na ciência de certos males modernos. É uma ciência que é relativamente moderna. Os antigos fizeram alguma coisa, mas não tinham ao seu alcance um laboratório para encontrar numa planta ou no solo minerais e separá-los, além de minerais químicos e especiais, como hoje existem. Esta ciência moderna ocupa hoje a vida de muitos especialistas. É o caso do Padre Rui, que se torna especialista de recolha de dados que vai encontrando para tornar muita gente fanática da natureza e fazer com que as pessoas possam chegar a reconhecer melhor que os animais o valor das coisas reais. É muito curioso a gente saber que os animais, um cão, um gato, quando sente males, vai buscar certas plantas para curá-los. Quando encontra certas plantas, não lhe toca. Por exemplo, a gente tem aqui o vinhático. É uma planta que, quando ela fica murcha, o animal que a comer fica intoxicado e é capaz de morrer por causa de ter ingerido a planta. Mas são várias, não é só uma, não é só o vinhático. O vinhático tem, por exemplo, a casca, que outrora serviu
para curtir as peles que serviram para as botas do vilhão, chamado tanado, porque tem um produto chamado tanino, e esse tanino dá-lhe uma cor de luxo que ainda hoje tem grande valia até para turistas e também para estes coros de folclore. Mas eu vou recordar um episódio da minha vida. Um dia cheguei à Ribeira da Lapa, que fica na estrada que dá para o qual das Feiras. Ao chegar do Funchal para o qual, no primeiro túnel, ali é uma ribeira profundo. Um dia fui visitar o fundo da ribeira e deparei-me com muitos animais, ovelhas, cabras, porcos, estava cheio. Todas as plantas estavam comidas e parecia que já não tinham resistência para viver mais. Mas encontrei uma planta com a folha muito grande que nenhum animal lhe tocava. Não tinha tocado. E eu cheguei e eu disse: "Oh, que maravilha está aqui!" E eu estava com dois rapazes lá do Jardim Botânico e eles eles olharam e viram que eu tinha o olhar fixo na planta e disseram assim: "Mas isto porquê? Que isto está aqui? Os animais comeram tudo, menos esta planta." E eu disse: "Vocês estão vendo? O animal, se comer esta planta, fica intoxicado. E é tal o instinto do animal que ele reconhece que não lhe pode tocar. Por isso, põe-na de lado." E eu comentei: "Mas agora, porque é que há gente que pega em plantas venenosas, muito perigosas, e faz chás e toma como se fosse medicina? Sabe, conhecem menos que os animais. E isto não é legítimo que nos dias de hoje uma pessoa que está dentro de um terreno, numa terra, onde não conheça sequer aquelas plantas que lhe podem ser úteis, e distingui-las de outras que lhe são muito perigosas. Aliás, pelo facto de serem perigosas ou tóxicas, não se podem eliminar, porque algumas têm venenos, mas esses venenos, em pequenas doses, são a autêntica medicina, que a população também utiliza. Por exemplo, há muita gente, eu até também utilizo, o azeite de louro, preparado, bem trabalhado, é um antibiótico natural do que há de mais rico. Quando, por exemplo, dois, três ou até 4 pingos misturados numa colher de mel, daquilo que é de abelhas e bom,
a pessoa toma aquilo e isso são antibióticos naturais que são de grande valor. Porém, por exemplo, o azeite de louro, quem exagerar pode dar uma grande diarreia e pode causar-lhe um dano grande ao organismo. Tem de ser 2, 3, 4 pingos conforme a resistência física da pessoa. Isto quer dizer, portanto, que aqui está uma exposição que tenta dar às pessoas um conhecimento do mundo onde a gente vive. Porque mais uma realidade extraordinária no mundo de hoje, que é esta. Não há nada que modifique tanto a vida de um povo, ou a vida até do cosmos, como ter uma região que tem no solo riquezas minerais. Quanto maior quantidade de riquezas se encontra numa natureza, numa região, ferro, cobre, sílica e uma multidão muito grande de realidades destas, maior domínio essa região vai ter sobre o resto, porque criando ciências, técnicas, quer dizer, todas com peso e medida, calculados com grande rigor, dão origem à melhor das medicinas do mundo, aos mais altos avanços na técnica. Hoje, sobretudo, com a eletricidade, com a comunicação que se faz de um lado para o outro entre as pessoas, quem está no auge da vida técnica e científica é que manda o mundo. Mas isto não é de hoje. Platão, na sua escola, dizia assim: saber é poder. Quem não tem sabedoria não pode ter poder para nada. Só ter o crédito. Não pode fazer nem dizer nada a ninguém que seja útil. O homem, para ganhar simpatia, para ganhar a confiança das outras pessoas, precisa de ser pessoa que dê o mais alto valor à verdade, ao bem, à beleza, às realidades naturais com que ele tem que lidar, não pode passar sem isso. E agora, saber comer, saber beber. Os sábios antigos que se dedicavam a estas ciências da natureza diziam: o homem não morre, não morre, mata-se. Porque o homem, muitas vezes, não sabe, não descobre que está a cometer excessos
que lhe vão destruir a própria existência, que lhe vão dar cabo de todo a interligação com as coisas, com as pessoas. A lei mais universal, mais importante, que se encontra em todo o cosmos, é esta: todos os seres vivos, todos, mas todos mesmo, estão em permanente transformação, realizando a sua própria criação, produzindo frutos que lhe são próprios e alimentando os homens e o mundo e fazendo toda a missão própria desta linha de força da natureza. A natureza não é nada um mundo estático, é um mundo dinâmico. Não faz sentido nenhum que a pessoa humana cruze os braços no mundo. Quanto mais o homem mexe, mais ele se vai apaixonar pelo mundo. E agora aqui eu admito, querem que eu diga porque é que também, indo para o seminário, me dediquei, me apaixonei pelo estudo da natureza. Isto foi uma paixão. Vá lá, uma boa paixão. E eu até, e vou dizer e confessar sinceramente, se não tivesse sido esta paixão, ao descobrir tanta coisa grandiosa no mundo que ia descobrindo, é provável que não tivesse sido padre. Porque isto é curioso para mim. É curioso para mim. Quando eu cheguei a ver, por exemplo, um grão de milho que se dedicava à terra, em boa terra, em condições de clima privilegiado, um grão de milho vai dar uma planta, pode ter 4 maçarocas. Isto já é um milheiro, um senhor. E agora reparem, uma maçaroca, quem for contar os grãos, vê que eles alguma vez chegam a ter 300 grãos. Se tem 4, vai ter 1.200 grãos em 5 meses. Quando me pus a fazer contas destas, eu disse, mas a ciência diz que isto é por causa do DNA. Eu digo assim, sim senhor, aceito que um castanheiro, por ter uma determinada característica íntima na sua natureza,
só dá castanhas, não pode dar maçãs, não pode dar cerejas, não pode dar nozes, nem vice-versa. Mas será que o castanheiro também pôde escolher aquele DNA para produzir só castanhas? Não, aqui cá há uma inteligência que o castanheiro, ou a nogueira, ou qualquer árvore não tem. E aqui então eu já disse, aqui está o dedo de Deus, e aqui cá eu topei, eu palpei forçosamente a presença de um poder, o mais extraordinário, aquele poder que nos vai dizer só cria o que é bom. O destino foi dar ao mundo uma fase, uma cara de algo que fascine o homem. Mas é preciso estar atento. É preciso, E é curioso isto, porque às vezes há sujeitos com especialização, com teses, com doutoramentos, que não sabem palpar e mergulhar dentro do mundo que tocam, de que se alimentam, de que praticamente descobrem que tem beleza, que tem grandeza, que há alguma coisa que Einstein dizia: há duas coisas no universo que não há forma de medir. Primeiro, a grandeza deste mundo, com tanta riqueza, com tantos sinais de sabedoria, de amor, de bondade para as criaturas. E o outro é o inverso. Não há ninguém que seja capaz de medir o grau de ignorância em que o homem, em que as pessoas por vezes caem, a saber e a conhecerem muito menos coisas que os próprios animais. Ainda estão abaixo deles, embora digam que têm inteligência, que estão a ver as coisas, mas não pensam nelas realmente. Isto tem muito que se lhes diga e muito que se aprenda. Um dia pediram-me que eu colhesse uma planta da beira do litoral madeirense, de Porto Santo, desertas e selvagem, um lícano, que foi a primeira indústria que os nossos povoadores fizeram na Ilha da Madeira. Chegaram cá, depararam-se com a urzela e começaram a colhê-la para mandar para Flandres, Inglaterra, Alemanha, Itália, porque era uma planta que
tinha o mais alto valor comercial para a tinturaria do escarlate, da púrpura. Isso, a Rossella Tinctoria recebeu este nome por ser a mais valiosa tinturaria natural que existia. Mas não foi só esta tinturaria. Também o infante Dom Henrique pediu que se colonizasse, que se plantasse uma outra planta chamada Isatis tinctoria, pastel. É uma planta que ainda hoje encontramos restos, aqui na Ribeira Brava, naquela ribeira, na beira do Cabo Girão, até Alfazão, e em outros lugares assim mais do litoral. Essa planta dava uma cor amarelo brilhante para os estados das saias madeirenses. E o infante Dom Henrique fez disso um monopólio. Ninguém podia fazer venda e nem comércio dessa planta. Era com ele. Mas sabem, a nossa população descobriu coisas destas cá na Ilha da Madeira extraordinárias. Um dia estava a descer numa montanha de São Jorge, do Pico Canário para o fundo da Ribeira do Inferno, acompanhado por um pastor. Eu queria atravessar um espaço que é de tirar o chapéu. Não é para qualquer criança, nem para mim hoje. Era quando era garoto, aventureiro, e desde que soubesse sacar uma corda, lá estava eu a descer e a atravessar perigos e fazer aventuras tremendas. Ora, no meio dessa viagem, encontrei uma planta chamada Ilex canariensis. Como o povo lhe chama, azedinho. E dizia-me o homem: sabe, padre, esta planta nós colhemos a casca e cozemos essa casca em panelas de ferro para tingir a lã da ovelha com as cores que apreciamos para as camisolas, para as roupas de lã. E eu disse, aquilo surpreendeu-me, e disse-lhe: homem, mas nas outras partes da ilha não usam. Diz ele: mas não há nenhuma planta que a gente conheça que tenha uma tinturaria tão segura como esta. Porque diz ele, cá não desmerece. E depois eu vi que eles, pelo facto de deitarem a casca dentro de uma panela de ferro, que tem um óxido de ferro, que é um mordente, isto é, um fixador da cor, eles ganharam a primazia. Não lhes foi permitido avançar sempre porque tinham dado cabo da planta. E o Estado proibia cortar árvores, como proibia também descascar o vinhaque
para fazer o tanado. Mas a gente, ainda hoje, eu fico surpreendido como é que a nossa gente descobriu certas coisas. A Rossella, ou a tinturaria das rochas do Atlântico, um dia apanhei uma mão e estava chegando ao Cabo Girão e dizia-me um homem de lá: ó senhor vigário, os meus pais, os meus avós já colhiam essa planta para curar doenças nos animais. Ferviam, disse-me ele. Depois lavavam, por exemplo, um mojo da vaca, do animal, estava inflamado, e isso era um instante, de um dia ao outro ficavam curados. Eu ouvi o homem e disse: opá, nunca ouvi dizer que esta planta tivesse características destas. Mandei vir do Japão um livro que tinha estudos químicos daquela planta. Quando foi a minha surpresa ao ver que eles já tinham descobrido no Japão, num laboratório clássico, o melhor do Japão, o melhor laboratório de elementos químicos de plantas ou de minerais de natureza, o Atori, quando eu vejo que a planta era rica em antibióticos. Agora eu digo assim: como é que estes fulanos sabem fazer melhor investigação que qualquer técnico? Eles experimentam, observam e detectam coisas que são extraordinárias. Há uma planta nas nossas montanhas que não é tão rara que não se encontre, mas onde ela se encontra é preciso ser alpinista, chamada língua de Cervina. Aqui nestes quadros também tem quadros com isso. Ora, essa língua de Cervina, eu encontrei população em Boaventura, nos lados do Seixal, ao norte, porque a planta na parte sul da ilha não dá, mas está na parte norte e numa zona onde se formam os primeiros nevoeiros das montanhas, porque é uma planta que exige muita umidade e que eu suponho ser planta rica em cobre e até provavelmente em cobalto. São as plantas mais ricas. O cobre é ele que dá cor vermelha ao nosso sangue. O cobalto é um elemento necessário ao organismo dos seres animais, até do homem. E é curioso isto. Eu já vi homens, pastores, chegar ao pé de uma ovelha e torcerem a lã e dizerem assim: este animal
tem muita resistência, tem muita vida, tem muito vigor. E eu perguntei, mas isso quer dizer, como é que o senhor sabe disso? Dizia, esta lei é macia, macia, macia. E eu disse, está bem. Mas sabe, isto é para mostrar como gente dotada de um cariz especial, natural, é capaz de adivinhar coisas maravilhosas. Um dia, em São Vicente, na orla da montanha, cheguei, estava a fazer colheitas, pesquisa e investigação, e encontrei-me os últimos polhos de verdura, feijão, milho e couves. Eu disse, estava um homem a limpar aquelas plantas e disse para o homem, homem, isto o que há aqui? Você tem aqui uma coisa que eu nunca vi na vida. Feijão, como está aqui? Não encontrei ainda os cachorros, milheiros, com esta altura, com estas maçarocas, nunca encontrei. E eu disse, mas couves, assim como isto? Isto não existe, porquê é que isto dá assim? Diz-me o homem, senhor doutor, quer ver um assunto? Ele foi à terra, tirou uma petada de terra, começou a cheirar. Ele disse, ai, o malandrote. E ele disse, mas eu nunca ouvi uns engenheiros formados em geologia fazer uma coisa destas. E eu disse para mim, mas porquê é que eu fazia isso? É uma coisa simples, mas adivinhar que é tal coisa. O solo, quando é rico, quando é bastante fértil, tem uma multidão de seres celulares microscópicos que chegam a milhões. Um metro de terra dá uma coisa colossal. E esses seres micorrizos, microbactérias, micro-organismos são capazes de desfazer uma pedra de basalto. Não sabem para que eu vou lhe dizer. É que eles separam elementos químicos que estão na pedra, separam-nos, logo absorvem-nos aquilo que eles assim, e depois acontece que depois disso ficam também semeados no solo e as plantas vão lá explorar esses minerais, esses químicos elaborados, que chamamos de o humus terrestre. Por isso, sabem, se quiserem, não sei, eu creio que me fiz compreender uma coisa que me perguntaram, por que maneira eu fui padre, também me consagrei à vida natural. E, quando terminei o seminário, o reitor disse-me, padre, eu gostava que você ficasse cá no seminário por causa do museu. E disse,
Senhora Cônego, eu gostava, ordenei-me, eu gostava de experimentar a vida também de padre. Diz ele, padre, está bem, você tem razão. Fui para a vida de sacerdotal, por outro lado, fascinou-me essa vida. Também tive uns desgostos, também tive problemas, que me puseram os cabelinhos brancos e noites sem dormir. Mas as maiores alegrias que senti na vida foi quando resolvi certos problemas. E vou repetir uma coisa que já disse. A minha última despedida do reitor do seminário, quando Barreto, quando ele já estava sem esperança de vida, na beira da morte, ele disse-me, padre, vê lá se tu consegues ainda reunir o património do Museu de História Natural que está tão disperso. Eu disse, senhora Cônego, ninguém acredita em mim. Não acreditaram no senhor, vão acreditar em mim. Eu não consigo isso. Mas se houver possibilidade, eu tenho coragem, atrevo-me a fazer uma coisa dessas. Passaram-se os anos e tive bispos que me abordaram nesse sentido. E pus-lhe um problema a todos. Eu disse, eu faço a montagem do Museu de História Natural desde que me deem uma casa com promessa de que não serei obrigado a desmontar mais este museu. Montei e desmontei o museu, ao final, 8 vezes. Chegaram-me tanto a cabeça com estas coisas que eu fiquei desarmado. E um dia encontrei no Funchal o vigário capitular. Não tínhamos bispo na diocese. Cônego Agostinho Gomes. Ele disse, olha Nora, e permiti que levassem o herbário do seminário para o Jardim Botânico. E perdi a cabeça. Eu disse, e ele disse-me, e querem levar também o lobo marinho que está lá no assim. Se o senhor Cônego se atreveram a coisa dessa, fazer mais divisão do Museu de História Natural, e vou para a imprensa. E a gente vai. Vamos ter desgostos muito sérios os dois. E eu disse-lhe, assim, mas que eu já estava chateado mesmo. E disse-lhe, o senhor Cônego, que é vigário capitular, já tem poderes para fazer a divisão dos bens da diocese. Nunca houve bispo nenhum que fizesse isso, o senhor já está fazendo isso. Ele levantou-se a meio e disse assim, padre, tu traz razão, mas então, o que é que se vai fazer? Eu disse, se eu a que governasse, sei o que ia fazer, mas como não posso fazer nada, o senhor que resolva que está na sua mão. O Rui Vieira
é que tinha pedido para levar um museu de História Natural, melhor, não um museu, o herbário, as plantas, porque tinha coisa de grande valor, para o Jardim Botânico. E ele foi dizer ao Rui Vieira que o que ia ir para a imprensa com aquela questão e que ia dar chatices comigo. Eles chamaram-me, eu estava em casa, melhor, tinha ido ao continente tratar de coisas lá da igreja e cheguei a casa e disseram, olha, telefonaram da Junta Geral, querem falar com o padre, com urgência. Eu levantei as mãos à cabeça e disse, ai, que eu tenho mais um problema para resolver. Se calhar é a Capela de Fátima, que eles me querem chatear mais uma vez. E já, no dia seguinte, a primeira coisa foi ir lá falar com o engenheiro Pita. Tinha sido quem me tinha pedido. Cheguei lá, disse-me ele, padre, a gente levou para o Jardim Botânico o herbário que estava no seminário e queríamos que você fosse para lá organizá-lo. E eu disse logo, isso nunca! Nem o senhor, nem ninguém me vê a dividir os bens da diocese e o museu. Eu só vou para lá se for para montar o museu todo. Disse-me ele, padre, mas eu acho que soltou-me logo uma coisa. Padre, mas isto lá para receber a gente recebe. Ai, eu já pensei, onde fiquei? E eu disse, está bem, se é para montar o próprio museu, então eu vou-me comprometer. Ele disse, mas a gente quer que você já vá segunda-feira. Eu disse, o quê? Mas eu tenho uma paróquia. Eu não posso abandonar a paróquia assim, repentinamente, como se tivesse morto. Disse-me ele, mas padre, a gente deixa você também arrumar essa vida. Mas é que estamos... Levaram-nos isto para lá e há uma pessoa que está lá já a mexer nisso. E disse assim, não. Eu disse, está bem, vou lá segunda-feira e já vir isso. Cheguei lá, já tinha papéis numa sala grande, quase como esta, pelo chão, por toda a parte, papelinhos pequenos, com coisas científicas que tínhamos jogado ao chão, eu já perdi a cabeça outra vez. Eu disse, faltava esta para a gente se chatear aqui. Ia começar aqui já com isto, com chatice. Eles pararam todos, ninguém mais mexeu naquilo. E eu então comecei de novo. E comecei, fiz o trabalho, mas tinha várias pessoas, não era eu só. Estava um grupo, mas eu guiava, fui orientando, pus aquilo organizadinho tudo. E no fim disse, agora vou deitar abaixo um salão que tenho aqui, com livros e coisas assim, eu vou montar aqui o museu. O responsável pelo Jardim Botânico, engenheiro Miguel Afonso, apoiou-me logo. Diz, isso aqui está na filha, não houve demora. De um dia ao outro, deitei uma sala, limpei-a toda e montei armários, pus aves, peixes, pedras, tudo. Aquilo que eu pude recolher, levei para lá. E logo que pus aquilo está quase tudo
assim, não digo como museu, mas como lugar onde as coisas já estavam protegidas. Lavrei uma ata. Em que dizia, em tal data, 1984, é inaugurado de novo, no Jardim Botânico, um museu de História Natural diocesano, que continua a ser propriedade da Diocese, mas o Governo Regional fica responsável pela defesa e proteção deste património. E obriguei toda a gente a assinar a ata. O Sr. Bispo, o Presidente do Governo, os engenheiros, uma malta grande. E peguei na ata, escrita num livro, arquivei-a na Diocese, no arquivo diocesano, para ninguém dar caminho. E aqui está uma explicação das coisas que se deram, que se passaram e que me levaram até chegar aqui. Porque o Padre Rui pediu-me, já há uns anos, para apresentar alguma coisa ao público sobre ciência natural. Eu lá disse, mas a população não percebe nada disto, não pode perceber uma família, um género, uma espécie, isto e aquilo, não pode estar ao par de coisas destas. Só percebe se lhe dissermos, olha, esta planta é um chá de grande valor, esta planta tem um veneno, esta planta serve para leucemia, é aplicada, é usada para a tensão arterial. Quem toma esta medicina, atenção, vai logo, toma logo uma coisa normal, e foi isso que fiz e trouxe para cá. Isto é um resumo muito pequeno daquilo que aqui está. É muito pequeno, mas ainda assim contém aqui coisas que são a história também da cultura de um povo e que espero que com este avanço das ciências e com o valor que elas ganharam, haja alguém que proteja e defenda um património como este.